vocês. Bom, pulso arterial. Vocês pegam a frequência cardíaca, né? Alguém de vocês certamente faz exercício físico, aí preciso saber qual é a minha frequência cardíaca máxima, aí tem um monte de fórmula aí, qual que é a frequência cardíaca máxima, não é? Pega 220 menos a sua idade, você vai ter a sua frequência. Enfim, eu estava lendo essas coisas hoje, eu vi que existe um monte dessas informações fáceis de se conseguir. E aí vocês fazem o quê? Vocês colocam a mão aqui, não é? No dedo, na artéria radial, que chama, e sente a pulsação, ou aqui na carótida, né? Pode pegar na artéria do pé também, na artéria pedial, vocês sentem pulsar, né? Isso significa o quê? Pulso arterial, e isso vocês correlacionam com os batimentos cardíacos. O pulso arterial só acontece porque nós temos uma rede vascular elástica, tá? Então o coração, quando ele contrai, ele ejeta sangue na circulação. Essa ejeção de sangue na circulação promove uma dilatação da parede das artérias, certo? É um mecanismo, é um sistema elástico que, conforme você injeta sangue, promove uma deformação na parede, e isso deforma a parede e isso propaga ao longo de todo o sistema vascular, tá? Então o coração está injetando sangue na circulação a cada batimento, né? Faz sístole e injetou sangue. E aí ele faz diástole, ele não está injetando sangue. Mas o sangue está percorrendo todo o sistema continuamente. Não fica... O fluxo de sangue não é vai e para, vai e para. Isso só acontece por causa da rede vascular. Nós temos uma conversão de um fluxo pulsátil num fluxo contínuo devido a toda a rede elástica que nós temos, toda a complacência que nós temos na rede arterial, dada principalmente pelas arteriolas, que é quando existe a conversão de um fluxo pulsátil para um fluxo contínuo. Tá? Então veja, o sangue, como eu comentei, ele entra constantemente nos tecidos, não é que ele entra e para, entra e para. A circulação é constante, mas na aorta ele entra em intervalos de tempo. Tá? Então, e esse distribuição desse fluxo de sangue ao longo de toda a rede vascular pode ser sentida através dos mecanismos elásticos de deformação das paredes arteriais, que vai ocorrendo um amortecimento ao longo de toda a rede. Então, se você pegar o pulso na sua carótida, é muito mais intenso do que na sua artéria radial, porque está muito mais longe do coração. Isso vai amortecendo ao longo da rede. Se você pegar no seu pé, mais distante ainda e mais longe do coração, portanto, já houve um amortecimento muito maior. Tá? Veja aqui uma figura mostrando ao longo dos anos a pressão arterial em função dos anos. Então, eu tenho a sistólica, a diastólica e a pressão média. Tá? Vejam que a pressão média está muito mais próxima da diastólica do que da sistólica, mas porque, como eu comentei, o coração fica muito mais em diástole do que em sístole. Mas percebam que ao longo dos anos ocorre um aumento dessa pressão arterial. Então, portanto, na sua grande maioria, todos seremos hipertensos no futuro. Tá? Isso ocorre porque nós temos um enrijecimento das artérias, então elas perdem a sua complacência, então elas se tornam mais rígidas, e aí o coração precisa gerar uma maior força de contração para compensar esses enrijecimento das artérias. Tá? E aí não tem jeito, aí o jeito é tomar medicamento antihipertensivo mesmo. Tá? Vocês vão usar na aula um estetoscópio e um esfigmomanômetro para poder auscultar ruídos cardíacos. Tá? Na folha de aula prática, que já está lá no laboratório de aula prática, tem alguns focos para determinar alguns ruídos no coração. Então veja, o coração é possível, ao auscultar aqui do lado direito, a área aórtica, do lado esquerdo a área pulmonar, as áreas tricúspide e mistral, que seriam os batimentos cardíacos, onde você consegue ouvir com maiores detalhes os fechamentos e aberturas de válvulas cardíacas. Tá? Depois eu posso projetar lá na hora essa figura, se vocês tiverem com alguma dificuldade.
Já comentei com vocês do primeiro método de registro direto da pressão arterial, né? Esse reverendo inglês foi o primeiro a fazer um registro de maneira direta da pressão arterial. Então ele fez isso num animal, numa égua, foi anestesiada e foi inserido um cateter dentro da artéria, e isso promoveu um deslocamento de uma coluna de água, porque nessa época não conhecia-se o mercúrio, um deslocamento de uma coluna de água numa certa altura, tá? E correlaciona isso com a pressão arterial em centímetros de água. Ao longo do descobrimento do mercúrio, isso foi utilizado o mercúrio, porque a variação da coluna de mercúrio, como o mercúrio é um metal muito mais denso, então essa coluna de mercúrio é uma coluna muito menor, tá? Por isso não se usa hoje mais centímetros de água para aferir pressão arterial. Então é isso que vocês vão ter lá. Eu tenho 10 estetoscópios, 10 esfigmomanômetros, não tem essa coluna de mercúrio, né? O esfigmomanômetro é calibrado numa coluna de mercúrio. Tomem cuidado para utilizar o estetoscópio, certo? Tem uma forma correta de ser colocada. Não é para ficar colocado e ficar gritando no negocinho, porque fica surdo. Quando for utilizar, vocês vão fazer aferições de pressão arterial no colega. Então, assim, como vocês não estão muito acostumados a aferir pressão arterial, às vezes é difícil de escutar os ruídos cardíacos, certo? As pressões sistólicas e diastólicas. Então, façam silêncio na sala. Eu sei que existe uma tendência a se exacerbar, a falar mais alto, porque é difícil de avaliar também. Então, se vocês forem colocar o esfigmomanômetro no braço do colega, vocês vão ter que colocar uma certa pressão, não é? Não precisa colocar uma pressão de 250 no esfigmo, certo? A não ser que a pessoa comente, bom, eu sou hipertenso, minha pressão sistólica máxima é 200. Aí você precisa ter uma pressão maior do que essa. Caso contrário, eu acredito que ninguém vai ter uma pressão maior do que 150, que eu acho. Então não precisa ir para valores tão altos, porque assim, você coloca uma pressão de 230, 250 no esfigmo, e até vocês colocarem o esteto, até localizar a artéria, aquele braço começa a ficar roxo da pessoa, e aí já viu, né? Tá bom? Mas esse método de pressão arterial foi descrito como um método indireto de registro de pressão arterial, tá? Onde utilizava-se então um estetoscópio, né, para auscultar os ruídos, e um esfigmomanômetro onde você obstruía. E a primeira pessoa que iniciou-se essas medidas indiretas de pressão arterial, não foi esse daqui, mas foi um médico italiano chamado Di Rocchi, onde ele, em 1896, então vejam, quase 100 anos após o primeiro registro de registro direto da pressão arterial. E esse método indireto baseava-se no fato de que era um método chamado método palpatório de aferição de pressão arterial. E nesse método apenas se registrava-se a pressão sistólica. E ele é utilizado hoje para você detectar pelo menos a pressão sistólica. Ele consiste da seguinte maneira: você coloca o esfigmomanômetro no braço, não é? E coloca o estetoscópio na artéria do braço. Óbvio que vocês não vão ouvir nenhum ruído na artéria, porque nós temos um fluxo, eu não sei se isso foi comentado com vocês ou não, nós temos um fluxo ao longo do vaso, onde a maior velocidade do fluxo é no centro, não é? E essa velocidade vai diminuindo conforme nós vamos nos aproximando da parede das artérias. Certo? E esse fluxo é chamado de fluxo laminar, tá? É um fluxo onde não existe ruído nesse fluxo, então não tem som a ser escutado. Por isso que se vocês pegarem o esfigmomanômetro e colocarem na artéria, vocês não escutam nada, ok? E aí coloca-se o esfigmomanômetro e começa a colocar pressão. Quando vocês começam a colocar pressão, o que vai acontecer no vaso é a obstrução desse vaso, certo? Porque você vai diminuir o calibre porque você está comprimindo esse vaso. Quando você comprime esse vaso, você começa a gerar um fluxo que gera-se
turbilhamento de sangue, certo? Um redemoinho de sangue, que é um fluxo chamado de turbilionar. Esse fluxo turbilionar é ruidoso, então é possível auscultar ruído. Por isso vocês escutam os batimentos, que vocês fazem uma analogia com o batimento cardíaco, tá? Vocês estão auscultando ruídos nessa região, tá? Por que vocês, se vocês pegarem esse estetoscópio e colocarem no coração, vocês escutam barulho, tum, tá, do batimento? Porque são os fechamentos das válvulas atrioventriculares ou das válvulas arteriais que geram um turbilhamento de sangue na região, por isso vocês escutam esse ruído, tá bom? Então, quando você colocar pressão pelo esfigmomanômetro, num determinado momento esse vaso vai colabar, certo? Se você colocar o máximo de pressão, esse vaso vai colabar. E aí você não vai auscultar nada, porque você não tem fluxo de sangue aqui, certo? Quando vocês vão liberando a pressão, certo? E como é o leão... Quando vocês vão liberando a pressão, o primeiro jato de sangue que passar, vocês correlacionam isso com a pressão sistólica. E aí vocês vão auscultando, conforme vocês vão diminuindo a pressão no esfigmomanômetro. E essas diminuições são ruidosas porque são fluxos turbilionar. O último ruído que você auscultar significa o último momento que o vaso estava com uma certa compressão. O próximo você não vai ouvir porque volta a ser um fluxo laminar. Então, o último auscultado, vocês correlacionam isso com pressão diastólica, com a mesma pressão gerada pelo coração. Tá? Esse método palpatório, ele consiste da seguinte maneira. Você coloca o esfigmomanômetro, faz uma pressão, obstrui completamente o fluxo. E você não está sentindo o pulso de pressão? Não tem um estetoscópio, certo? Veja, todo mundo se colocar aqui na artéria radial, todo mundo sente os batimentos, o pulso arterial. Se eu obstruir a minha artéria, eu vou ter batimento aqui? Não, porque eu obstruí, não tem mais fluxo de sangue, não tem mais deformação da parede da artéria, não tem como eu sentir essa pulsação, certo? Agora, quando eu começar a liberar a pressão, o primeiro pulsação que eu senti seria a minha pressão sistólica. E aí, a partir daí, eu vou continuar sentindo sempre. Eu não estou auscultando, certo? Eu estou só sentindo pulso. Deformação da parede das artérias, tá? Esse é o chamado método palpatório de registro da pressão. Então, veja. Eu estou palpando aqui minha artéria radial, estou sentindo a pulsação. Coloco uma determinada pressão, quando sumir o pulso, significa que eu obstruí completamente o meu vaso. O primeiro pulso que eu senti eu correlaciono com pressão sistólica. Não dá para eu saber a pressão diastólica, porque, veja, eu não tenho nenhuma obstrução aqui no meu braço e eu sinto o meu pulso. Certo? Porque eu estou dilatando toda a rede arterial. Tudo bem isso? Ou não? Mas daí foi evoluindo, veja, só em 1905 esse médico russo foi que descreveu os ruídos cardíacos e como correlacionar pressão sistólica e diastólica, tá? Que são as 5 fases de Korotkov, tá? Que você consegue determinar, baseado no que eu expliquei para vocês aqui entre fluxo laminar, que é um fluxo que não é auscultável, com um fluxo turbilionar, que é um fluxo auscultável.